Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar dos povos indígenas no Brasil e de algumas características desses povos. Eu sou o professor David e sejam todos bem-vindos para a nossa aula. Bem, pessoal, nas aulas passadas nós vimos os povos que habitaram a América, não é? Desde a América do Norte, América Central e a América do Sul, e reservamos essa aula para falar um pouquinho sobre os povos do território brasileiro, os povos que ocuparam o território brasileiro. Não é? Vamos retomar alguns debates. E, inicialmente, eu gostaria de deixar bem claro para vocês por que os historiadores e antropólogos usam o termo indígena. Tá? Quando nós falamos em populações indígenas ou povos indígenas, nós estamos nos referindo aos povos que habitaram o território brasileiro, né? Esses povos especificamente, e que têm as suas culturas diferentes umas das outras. Então, quando eu uso o termo índio, eu estou generalizando um conjunto de hábitos, de culturas e colocando tudo num lugar só. Então, nós usamos o termo indígena para justamente marcar as características que são próprias de cada cultura, beleza? Então, hoje nós vamos estudar algumas características dos povos que ocuparam o território brasileiro antes que os europeus chegassem aqui. Vamos lá. É, Primeiro, existem várias hipóteses, várias ideias acerca do povoamento da América. Inicialmente, tinha-se a ideia do Estreito de Bering, que em algum momento havia permitido a passagem de povos da Ásia para a América, não é? O chamado Estreito de Bering. E essa é uma hipótese, uma explicação sobre o povoamento da América, não é? Mas existem várias outras hipóteses sobre o processo de povoamento da América. Então, a arqueóloga Nied Guidon e o antropólogo Walter Neves também descobriram, né, na região, no estado de Minas Gerais, novas ideias, novos indícios sobre o processo de povoamento da América. A partir do quê? A partir da descoberta de alguns fósseis, não é? E do crânio dessa imagem que vocês estão vendo aí, esse crânio aqui, que é o da Luzia, né? Que recebeu esse nome de Luzia, lá na Lagoa Santa. Qual é a importância desse achado, dessa descoberta? É que, a partir dos estudos feitos sobre o crânio da Luzia, chegou-se à conclusão de que a América foi habitada há cerca de 12 mil anos por seres humanos que tinham traços não apenas asiáticos, como os povos indígenas. Nós temos a descoberta de povos que têm traços, que possuem traços australianos ou africanos, tá? Então são chamados traços negroides, não é? Então esse achado colocou aí novas ideias sobre o processo de povoamento da América. Então, o que é importante notar? Que existem várias explicações e as descobertas que estão sendo realizadas ao longo dos estudos, ao longo dos anos, têm trazido novas ideias, novas hipóteses sobre como ocorreu o povoamento da América, não é? A Nier Guidon também tem uma ideia, uma, uma uns estudos, né, relacionados a esse processo de povoamento que recua a cerca de 50 mil anos, tá bom? A partir de achados arqueológicos, de pedras que foram, segundo ela, trabalhadas aí por mãos humanas, restos de fogueira, as pedras que foram sendo talhadas, trabalhadas aí. Então, essas pesquisas, elas não estão concluídas, elas têm revelado muito sobre o processo de povoamento da América. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque o crânio da Luzia
ele traz um conjunto de ideias que a gente pode agora entender que a América, chegaram a algumas conclusões, que a América não foi povoada apenas por povos com traços asiáticos, como os povos indígenas, a diversidade de povos indígenas que ocuparam o território, o nosso continente. Mas podemos dizer, com certeza, que a América também foi ocupada por povos com traços africanos, beleza? Ou australianos. Mas vamos lá. Os chamados paleoíndios. Os paleoíndios, né, eles habitaram a região da Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. É a mesma região em que foi achado o crânio da Luzia. E lá foram encontrados restos, objetos desses paleoíndios que ajudam a entender mais ou menos como eles viviam. Então, os pesquisadores já conseguem identificar que eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Beleza? Então, os chamados paleoíndios são ancestrais, né, dos povos indígenas que habitaram a região da Lagoa Santa há milhares de anos, beleza? Temos aqui algumas informações sobre o modo de vida deles, como eles viviam, não é? A partir de dados, de achados arqueológicos, de documentos, de vestígios, de pistas, beleza? E nós temos também os povos dos sambaquis, não é? Sambaquis, que a palavra significa amontoado de conchas ou objetos de cerâmica, ossos, pedras, ferramentas, armas, restos de fogueira. Então, os povos dos sambaquis, eles habitavam basicamente as regiões litorâneas, mas nós temos também amontoados, né, de conchas, os sambaquis, na região interior do Brasil, como em São Paulo e na região do Amazonas, tá bom? Então, os povos dos sambaquis, eles faziam grandes montanhas com conchas, não é? Com restos de objetos, de armas, de restos de fogueira, e esses amontoados, eles eram considerados marcos territoriais, ou seja, eles podiam ser vistos a uma distância considerável, não é? E se localizavam nas regiões litorâneas, tá bom? Essa imagem aqui ao lado, ela revela um amontoado aqui de conchas, né? Que recebe o nome de sambaqui, tá bom? Então, os povos dos sambaquis, eles são os responsáveis por construir esses amontoados aí, não é? E eles fabricavam também outros objetos feitos de pedra. Então, eles trabalhavam a pedra e tinham formato de animais, né? O trabalho que eles realizavam nas pedras dava o formato de alguns animais. E esse trabalho, esses objetos, são chamados de zoólito, tá bom? Trabalho, pedras sendo trabalhadas e davam formas a alguns animais, beleza? Lá no livro de vocês, nós temos uma imagem de um zoólito na página 301, tá bom? Depois vocês podem consultar lá, ok? Bem, qual o caminho adotado pelos pesquisadores para estudar os povos indígenas no Brasil? Uma das formas adotadas, né, escolhidas por ele, foi aproximar esses povos em torno da linguagem, não é? Estudando aí dois troncos linguísticos, não é? Os povos de origem tupi e os de origem macro-G. Os povos do tronco linguístico tupi, não é? Eles seguiram os cursos dos rios, como vocês podem observar aqui na imagem, não é? Eles migraram para diversas regiões do Brasil, não é? E seguindo o curso dos rios, eles foram migrando para outras regiões, tá bom? Nessa imagem aqui, nós temos o fluxo migratório dos povos de origem tupi. Nós temos alguns exemplos desses povos, como os araras, os guarani, os potiguara e os tupinambá, tá bom? Então,
Vejam que eles não ocuparam um único território, uma única região, mas eles foram migrando ao longo do tempo, beleza? Então, é possível identificar achados, restos de pistas deixadas por esses povos ao longo do território brasileiro. Nós temos também os povos de origem linguística chamados de Macro-G, né? Eles ocuparam o litoral do Brasil. Porém, eles entraram em contato diversas vezes com os povos de origem tupi e fez com que esses conflitos entre esses dois povos, né, diferentes, esses grupos de origens linguísticas e culturais diferentes, fez com que os Macro-G migrassem para o interior do território brasileiro. São exemplos de povos com origem linguística Macro-G, os Caiacanga, os Xavante, os Bororó e os Caiapó. Já os povos que ocuparam a região da Amazônia, a Amazônia foi povoada por milhões de pessoas e se destacam os Marajoara, que ocuparam a ilha de Marajó. Eles viviam também próximo a rios, né, e mudavam de região de acordo com a mudança climática, ou seja, as alterações no clima. Uma dessas alterações são as cheias. Então, quando o nível dos rios se elevavam, eles iam para outras regiões, para fortificações, não é? Chamados de tesos, que são os aterros, como esse que vocês podem observar na imagem aí. Então, os tesos eles eram usados para diversas situações, como cemitério, como refúgio nos períodos de cheia e também como centros cerimoniais. Esse que vocês estão vendo aqui, não é? É um exemplo dos chamados tesos, tá bom? Que são alguns amontoados, né? Aqui que servia como local de proteção e também em alguns rituais, tá bom? Os Marajoara, eles tinham a capacidade de fabricar objetos de cerâmica, como tigelas, vasos, enfeites e também estatuetas. Então, a capacidade de confeccionar objetos, não é, permitiu entender um pouquinho sobre o modo de vida desses povos. Tranquilo? Temos também os povos tapajós. Aqui nós estamos na região norte do país, do Brasil, não é? Aqui entre o Pará e o Tocantins. E nós podemos perceber que algumas características desses povos que habitaram a região aí norte do país, do Brasil. Então, os tapajós, eles viviam próximo ao rio Tapajós. Está aqui, ó, o rio Tapajós na imagem aí ao lado. E eles praticavam agricultura, principalmente de milho e mandioca, e eles também trocavam esses produtos por outros com outros povos, beleza? Então, os tapajós também produziram objetos de cerâmica com complexidade, com elementos artísticos tão complexos quanto os da cultura grega ou da cultura egípcia. Beleza? Bem, pessoal, essa é uma ideia, né, dos povos que habitaram o nosso território, o território brasileiro, há milhares de anos. E eles deixaram algumas pistas, alguns rastros, e que nos permitem compreender um pouquinho da cultura deles. Beleza? Muito bem. Então, vejam que o nosso território, há milhares de anos, foi ocupado por povos com culturas diferentes, com hábitos, com práticas culturais diferentes umas das outras. E essas diferentes práticas culturais, esses diferentes hábitos culturais, nós chamamos de diversidade cultural. É por isso que nós usamos o termo povos indígenas e não índio, porque a ideia de índio, ela padroniza e iguala todos esses povos num único termo, numa única palavra. E não é essa a nossa intenção, não é? Nosso objetivo aqui é compreender como esses povos viviam e quais são as diferenças entre eles, as suas particularidades. Beleza? Então, forte abraço para vocês
e até a nossa próxima aula.